A atividade dessa semana de matemática é a atividade 6.2, lá do EMAI, na página 35. Bom, nessa atividade a gente vai resolver os probleminhas. A gente já resolveu diversos probleminhas já no EMAI, já expliquei para vocês que a gente tem que observar bem o enunciado para entender o que o probleminha pede. E esse aqui não vai ser diferente. A gente vai ter que prestar bastante atenção. Por quê? Às vezes a gente lê aqui a palavrinha a mais. Aí a gente já acha que esse a mais significa que a gente vai ter que fazer conta de mais, mas nem sempre. Então a gente tem que entender primeiro o que o problema quer pedir. Cada problema é diferente. Tem problema que o a mais vai querer ser para ser comparado, então a gente precisa fazer a conta de menos. Esse a mais talvez é porque ganhou a mais, aí a conta é de mais. Então vai depender de cada probleminha. Que nem o primeiro aqui, ó, o A. Carla tem 89 figurinhas e Rafaela 68. Quem tem mais figurinhas? Nesse sentido é fácil. A primeira, pergunta é fácil. É só a gente observar das duas quem que tem um valor maior. Então a gente pode ver que, 89 e 68, o valor maior é 89. Então já está respondido. Quem tem mais figurinhas é quem tem 89, ou seja, a Carla. Mas aí lá embaixo está perguntando quantas a mais. Quando a gente faz essa pergunta, quantas a mais, não está pedindo para somar das duas. Ele não quer saber quantas elas têm juntas. Eles querem saber se a Carla tem mais figurinhas, que são 89, quantas figurinhas a mais ela tem que a Rafaela, que só tem 68. Então a gente vai fazer a diferença aí, para descobrir qual que é a diferença de figurinhas de uma para outra. E se eu vou fazer a diferença, desse quantas a mais, a minha conta vai ser de menos. Eu vou pegar a quantidade que a Carla tem, tirar a quantidade que a Rafaela tem, para saber quantas figurinhas a mais eu tenho, do que 68. Então, 89 menos 68, eu vou descobrir quantas a mais que eu tenho que 68. 89 menos 68, ou seja, 68 para chegar no 89, quanto que tá faltando, Bom, então essa é a conta que a gente vai fazer na A. Na B, tá dizendo que a Ana tem 136 figurinhas e João tem 25 a mais que ela. Aí, tá falando a mais de novo, só que esse a mais tem um outro sentido. Tá falando que o João, além das 136 figurinhas que a Ana tem, ele tem mais 25. Então, a gente vai pegar a quantidade que a Ana tem, que é o 136, e vai somar mais 25 para descobrir quantas figurinhas o João tem. Tá vendo? O a mais aparece nos dois probleminhas. Só que um dá sentido da gente fazer a conta de subtração, a continha de menos, e o outro dá sentido de fazer de adição. Por isso que a gente tem que prestar atenção do que o probleminha quer nos passar, que cada um é diferente. Pode estar escrito a mesma coisa, só que a interpretação vai ser diferente, o sentido da palavrinha vai estar diferente. Na C, tá falando que Paulo e Simone têm juntos 143 figurinhas. Então, se eu somar as figurinhas do Paulo e as figurinhas da Simone, eu sei que junto vai dar 143. Só que aí, aqui tá falando que o Paulo tem 87. Se ele tem 87, quer dizer que dos 143, 87 já são do Paulo. Quantas figurinhas a Simone tem, então? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou pegar as figurinhas que eu já sei, que é o total. Vou tirar a quantidade de figurinhas que o Paulo tem, que é 87.
para descobrir então quanto que sobrou para Simone, ou seja, que é o resultado que a Simone tem. Então aqui a conta vai ser também de subtração, que eu vou pegar o total, tirar a quantidade do Paulo, né, a quantidade que ele já tem, para descobrir o quanto que a Simone possui, beleza? Na D tá falando que o Renato tem 50 carrinhos, Pedro tem 15 a menos que ele. O que significa esse 15 a menos? Quer dizer que dos 50 carrinhos, o Pedro ele possui os 50 menos 15, né? Porque se ele tem 15 a menos que o Renato, então para eu descobrir também, eu vou ter que fazer a continha de subtração. Pegar a quantidade de carrinhos total, que é 50, e retirar 15, que é a diferença que o Pedro tem. Tá ok? Na E, Emerson tem 63 carrinhos e Anderson 46. Quantos carrinhos Anderson precisa ganhar para ter a mesma quantidade de Emerson? Então, olha só. Quando eu falo a mesma quantidade, eu quero dizer que eu quero que os dois tenham iguais. Então, um tem 46 e o outro tem 63. Não tá igual aí, né? Um tem mais que o outro. Ou seja, eu preciso descobrir quanto que falta para chegar para o 46, né? Chegar no 63. Então, para conseguir chegar no 63, quanto que tá faltando do 46? Então, para eu poder descobrir, eu faço a diferença de novo. Quando eu falo de diferença, a minha conta vai ser então de subtração. Eu vou pegar o 63, tirar 46 para descobrir quanto que essa diferença, né? Quanto que falta então para o 46 ficar igualzinho ao 63. Ou seja, 63 menos 46, o resultado é o que está faltando para o 46 chegar no 63. Beleza? E a F, então, está dizendo que Marcos tem 78 carrinhos. Ele tem 12 a mais que Carlos. Esse 12 a mais que Carlos significa que o Carlos, o Marcos, ele tem 78, que é o total. Só que o Carlos, apesar de estar falando a mais, que dá a impressão que tem... O Carlos, a gente vai ter que fazer uma conta de mais, enfim. A gente tem que ver que aqui também tá pedindo a diferença. Por quê? Tá falando que o Marcos, desse total de 78 carrinhos, 12 são mais do que o Carlos tem. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai pegar o 78, que é o total do Marcos, e retirar 12 carrinhos, que é a quantidade a mais que ele tem que o Carlos, para descobrir, então, a quantidade que o Carlos tem. Tá ok? E é isso. Uma boa atividade para vocês. Beijão, até mais!